Bom, espero que você esteja gostando muito aqui do nosso canal. Temos muita informação sobre nutrição e suplementação envolvendo desde atletas de alta performance ou pessoas que buscam uma estética mais avançada, até para pessoas que estão ali no seu processo de reeducação alimentar, seu processo de emagrecimento, enfim. A ideia é que todas essas informações sobre nutrição, elas acabem se encontrando diretamente com você, independentemente do seu objetivo. Afinal de contas, o mesmo alimento que vai te ajudar a ganhar massa muscular é o mesmo alimento que vai te ajudar a reduzir gordura corporal, por mais que a boa parte das pessoas pense ao contrário. Isso, inclusive, quando nós falamos de suplementação, é algo muito comum, né? A pessoa buscar um suplemento específico para o ganho de massa muscular, um suplemento específico para o emagrecimento, sendo que, por exemplo, a creatina, ela pode ter grande validade na melhora da performance, na melhora daquela pessoa que está buscando o ganho de massa muscular, mas também pode ser usada em um processo de emagrecimento. Afinal, se você manter um treinamento adequado durante o processo de emagrecimento, você terá maiores chances de manter a sua massa muscular. E é sobre exatamente isso que é o foco aqui do nosso vídeo de hoje. Estamos passando por uma situação revolucionária nos trabalhos de emagrecimento, que a princípio deveria ser algo mais direcionado para pessoas com elevado sobrepeso, principalmente no caso de obesidade. Mas está virando assim uma moda muito grande, mesmo para pessoas que não necessitariam de tais medicamentos, eles estão utilizando. Estou falando aqui dos populares Ozempic, Wegovy, Mounjaro mais recentemente, falando aqui de semaglutida e também tirzepatida. Algo que até pouquíssimo tempo atrás era comum no consultório, era a preocupação do nutricionista no sentido de adequar a ingestão de proteínas, proporcionando saciedade. Porque a proteína, muito mais do que, por exemplo, o carboidrato, ela tem um poder muito grande de saciedade. Então, se você acrescenta proteína em todas as refeições da sua alimentação, da sua rotina alimentar, você terá muito mais saciedade do que, por exemplo, se você tiver uma base de carboidrato na sua dieta. É simples, tenta comer 300 gramas de macarrão e tenta comer 300 gramas de peito de frango, né? A diferença é nítida no sentido de saciedade, e também temos o efeito térmico da proteína no sentido de ser metabolizada. Então, a princípio, sempre foi uma grande virada de chave em um processo de emagrecimento, quando aquela pessoa muitas vezes não necessariamente faz uma restrição energética muito grande, mas simplesmente de começar a comer mais alimentos fontes de proteína distribuídos ao longo do seu dia, controlando a gestão de alimentos fontes de carboidrato, principalmente eliminando fontes de carboidrato de alimentos industrializados, trazendo para sua alimentação fontes naturais, a famosa comida de verdade, como fonte de carboidrato, envolvendo tubérculos, cereais, frutas. Realmente, muitas vezes só nesse manejo a gente já consegue um grande sucesso no processo de emagrecimento. Agora, com a utilização de algum desses medicamentos, que começou lá há 10 anos atrás com a liraglutida, né, o Saxenda, e depois veio uma sequência, semaglutida e agora a tirzepatida. Esses medicamentos têm um poder de aumentar a sua saciedade de uma forma nunca antes vista. Então o problema mudou de figura. O problema agora, em um processo de emagrecimento com a utilização desses medicamentos, é a pessoa conseguir ingerir a quantidade adequada de proteínas para a manutenção da sua massa muscular. E claro, também equilibrar a ingestão de vitaminas e minerais, porque, óbvio, com a restrição energética proporcionada pelo medicamento, no sentido do efeito na saciedade, a pessoa vai emagrecer, ela vai reduzir a sua massa corporal na balança. No entanto, boa parte dessa perda é em proteína, no sentido de massa muscular, colágeno, prejudicando a qualidade da pele. Então, o papel do nutricionista nesse tipo de trabalho, ele é fundamental, porque não adianta apenas a pessoa, por mais que tenha um bom acompanhamento médico de um endocrinologista sério, estar utilizando essa medicação se ela não tem um acompanhamento nutricional. Ela vai simplesmente perder 10, 20, 30 quilos, em boa parte da sua saúde, boa parte do seu sistema imune será prejudicado, a sua massa muscular. Então, às vezes, ela gordinha era muito melhor esteticamente do que ela toda flácida, sem massa muscular alguma. Então,
precisaríamos, a princípio, manter aquela base da ingestão de proteínas. Vamos lá, falando em emagrecimento, até ingerimos mais proteína relativamente do que quando estamos buscando o ganho de massa muscular. Então eu trabalho muitas vezes acima até de 2 gramas de proteína por quilo de peso, 2,2, 2,5, às vezes até 3,0 gramas de proteína por quilo de peso, distribuído em pelo menos 4 refeições do dia. Isso seria o ideal utilizando aqui semaglutida ou não. Então, independentemente do uso de farmacológicos ou não, o ideal seria esse suporte de nutrientes, no caso aqui falando da proteína. Quando existe uma interação de verdade, né, porque essa interação existe muito na rede social, no mundo real não tem tanto essa interação nas clínicas como eu observo, entre o prescritor, o endócrino, junto com o nutricionista, no sentido de muitas vezes, quando existe um acompanhamento nutricional adequado, a dosagem poderia ser menor do que uma dosagem tradicional, porque dessa maneira, nós com um bom acompanhamento nutricional, essa pessoa com uma dosagem mais tradicional da medicação, ela pode ter prejuízos com relação à sua dieta. Então podemos aqui, essa adequação da dosagem, encaixar perfeitamente aqui a dieta. Mas o que acontece muitas vezes é chegar no nutricionista, na nutricionista, alguém que já está usando a medicação e está lá fazendo 1, 2 refeições por dia e com uma quantidade de proteínas muito baixa. Então, nesse caso, com essa alta dosagem da medicação, a pessoa não vai conseguir muitas vezes fracionar sua alimentação 4, 6 vezes por dia e fica muito difícil de realmente adequar o perfil nutricional dessa pessoa. E aí começamos com algumas estratégias, a mais básica de todos, uma proteína de rápida absorção que não traga tanta saciedade. No caso de uma whey protein principalmente isolada, ela pode muito bem complementar aqui essa dieta em alguns horários. A pessoa só consegue almoçar basicamente, então pelo menos ao acordar, ela usa um shake de whey, preferencialmente até acompanhando de uma fruta. No final do dia, ela não consegue jantar, então que ela use um shake de whey com aqui uma outra opção de fruta, só para citar um exemplo, mas longe de ser o ideal. É que realmente, com a medicação, muitas vezes a gente não consegue o que seria ideal. A utilização de aminoácidos essenciais, né? Temos, por exemplo, a AminoHard da Darkness, EA9 da Integral Médica, para citar aqui exemplos, poderiam também fazer parte da alimentação dessa pessoa no sentido de fornecer aminoácidos essenciais. Com a formulação magistral, né, entenda-se para quem não é da área, né, os manipulados, a gente poderia, por exemplo, utilizar a Sindura, é uma substância que auxilia no estímulo da síntese proteica de 800 a 1.600 miligramas por dia. Temos HMB, também em torno de 3 gramas por dia, que pode estimular a síntese proteica, mas entendam que isso são medidas emergenciais para aquela pessoa que já está usando uma alta dose da medicação e não está conseguindo comer nem o mínimo de que ela precisa. E claro, ômega 3, coenzima Q10, é um suporte, avaliar níveis de vitamina D, de zinco, de magnésio, de vitaminas do complexo B, destacando B12, B9, B6. Então tudo isso também faz parte desse acompanhamento nutricional. Então hoje eu vejo, né, a proteína em si está necessitando ainda de ser mais valorizada, porque há poucos anos atrás era muito visto a suplementação proteica de aminoácidos isolados, pensando em hipertrofia, mas falando de emagrecimento em um outro público, pensando em longevidade saudável, alguém acima até de 40 anos de idade, a gente fala de longevidade como se a gente fosse começar a se cuidar com 80, mas ali 35, 40 anos, os cuidados devem passar a ser redobrados para que essa pessoa, aí sim, se cuidando, com 40 anos, ela chegue muito bem aos seus 70 anos de idade, por exemplo. Então imagina só, alguém acima de 60 anos, é um processo de emagrecimento utilizando alguma dessas medicações, está usando lá Monjaro, por exemplo, a questão de resistência anabólica já é difícil para essa pessoa manter massa muscular com uma restrição energética e proteica absurda. Então aí o risco dessa pessoa se tornar um idoso sarcopênico, por mais que emagreça, é muito grande. Então é um cuidado muito maior, ainda mais se essa pessoa ainda fizer exercício. Então, a pessoa com mais idade, fazendo exercício e usando esses medicamentos, ela tem aqui cuidados muito grandes. O que tem a ver a questão do exercício? Tudo a ver, porque ela está com uma restrição energética absurda, deficiências nutricionais, deficiência proteica. Fazendo exercício, o exercício ainda até prejudica mais essa pessoa do que vai ajudar, mas a ideia também não é eliminar o exercício, o ideal seria esse trabalho profissional de adequação da dose junto com a proposta nutricional adequada e aí sim o exercício, né? A questão é que
muitas vezes por se tratar de medicamentos caros, a pessoa deixa de investir em um treinador, deixa de investir em um nutricionista para simplesmente investir na medicação, sendo que essa é a famosa cereja do bolo, não é nem de longe, né, realmente a grande solução mágica. Alguém que está usando o medicamento, que está conseguindo emagrecer e não está aprendendo a comer no processo, ela vai recuperar o peso perdido na sequência, aí depois volta para a medicação e vai chegar uma hora, realmente essa bomba vai explodir, ela estará completamente debilitada com relação à sua saúde. Uma questão é emagrecer, que é muito fácil, principalmente com relação a esses medicamentos, mas também com qualquer estratégia nutricional maluca, momentaneamente você consegue emagrecer, por mais que dure uma semana a sua tentativa. Se você faz algo restrito, você emagrece, pelo menos um pouco, mas depois você vai recuperar o peso perdido. A questão é ser magro, é igual você estar forte ou ser forte. Você ganhar massa muscular se entupindo de hormônio durante um período curto, ok, vai funcionar. Agora, você se manter forte, você precisa introduzir o treino de musculação, alimentação, descanso e demais fatores de uma forma contínua na sua vida. Pode parecer uma medida simples, mas não. Esse vídeo, o conteúdo é muito sério. Nós estamos vendo pessoas emagrecendo e perdendo saúde, mas a culpa não é do medicamento. A culpa, boa parte das vezes, é do prescritor, que está muitas vezes até comercializando essas substâncias nas suas clínicas, simplesmente viraram comerciantes, empresários, ao invés de ser médicos, cuidadores da saúde do paciente, e também, claro, da ansiedade das pessoas de achar que finalmente encontraram uma pílula milagrosa. Temos aqui uma classe de medicamentos incrível para o paciente com obesidade, mas é muita gente aí utilizando sem qualquer necessidade, vai ter mais prejuízos do que benefícios. E até mesmo o paciente obeso que se encaixa muito bem com essa medicação, sem o suporte nutricional acompanhando, ela só vai ter prejuízos a médio e longo prazo. A curto prazo vai estar feliz da vida, emagreceu e tal, mas internamente muitas vezes está com repletas deficiências nutricionais e não vai ter adesão no momento que for retirando essa medicação e ou até eliminando. Então, fique atento aí, você profissional da área de saúde, atenção com esses pontos. Você, uma pessoa que está utilizando algum desses medicamentos, atenção com esses cuidados. E também você que está muitas vezes ouvindo falar desses medicamentos, eu tenho uma gordurinha aqui, eu vou tomar. Cuidado, atenção, porque muitas vezes essa gordurinha localizada que você tem, o erro está na adequação do treinamento com aporte proteico, distribuição de suplementos ao longo do dia e outros fatores. Não vai ser exatamente essa medicação que vai te ajudar. Pode ser que você aumente a sua flacidez, aumente a sua celulite, perca muita massa muscular. Então atenção, realmente o objetivo aqui do nosso canal é uma informação séria, de qualidade, para que você, sendo aqui alguém que não é da área em si profissional, você aprenda a tomar mais cuidados com você e com as pessoas da sua família, e você profissional, estudante, que tenha aqui uma visão mais aqui serena dessas situações e não fique emocionado, empolgado sempre que houver algum lançamento, sempre que houver algum modismo, seja na área de suplementos ou na área de medicamento. Espero que você esteja gostando aqui do nosso canal, encaminhe para os seus amigos, para quem fazer sentido para você esse tipo de conteúdo. Valeu, até a próxima!